pessoal, vamos lá então, vamos gravar um exercício, a resolução, do exercício 19 da página 57, capítulo 4, segunda série. O que esse exercício diz? Ele diz o seguinte: sabe-se que um corpo de massa igual a 1 grama, então aqui está a massa dele, 1 grama, está a uma temperatura de 0 graus Celsius. Aqui no gráfico a gente verifica isso. Esse corpo recebe uma quantidade de calor Q, e isso faz sua temperatura variar T de acordo com o gráfico abaixo. Considere o gráfico dos quais os valores e determine quais são os valores dos calores específicos do corpo na região AB e na região BC. Então, ele quer saber o calor específico do corpo tanto na região AB quanto na região BC. Vamos lá, então. Vamos usar o calor sensível, Q igual a MC delta T. Primeiro, na região AB. Para isso, eu vou precisar saber qual é a quantidade de calor nessa região AB. Eu olho no gráfico, a quantidade de calor que ele recebeu de A até B é 5 calorias. Massa dele, 1 grama. Calor específico de A até B eu quero determinar. E a variação de temperatura? Temperatura final, 10, menos inicial, 0. 10 menos 0 é o próprio 10. Então, 10 está multiplicando, passa dividindo. Opa. Então, o calor específico é 0,5 caloria por grama grau Celsius. Bom dia. Vamos dando andamento à nossa resolução. Vamos resolver o exercício 20 da página 57. Ele foi bem solicitado esse exercício, tá? Bom, numa manhã fria de inverno paulistano, registrou-se uma temperatura ambiente de 10 graus Celsius. Uma garrafa térmica, e inicialmente a essa temperatura, então essa é a temperatura da garrafa, foi utilizada para condicionar 180 gramas de café, que estava a uma temperatura de 60 graus Celsius. Após um certo tempo, até o equilíbrio térmico, verificou-se que o café na garrafa havia esfriado e estava com 55 graus Celsius. Situação, eu separei como situação 1 porque é importante. A garrafa recebeu o café, depois os dois estavam em equilíbrio térmico a 55 graus Celsius. Bom, daí depois o que aconteceu? Essa mesma garrafa foi utilizada para condicionar um suco de frutas. Num dia de verão, em que a temperatura ambiente, aí já é a situação 2, era 30 graus Celsius, colocou-se então uma massa de 180 gramas de suco que estava a 2 graus Celsius na garrafa, que estava a temperatura ambiente. A garrafa antes estava a temperatura ambiente e recebeu o suco. Considerou-se que as trocas de calor se davam apenas entre os líquidos e a garrafa, e o calor específico do suco era igual ao do café, depois de atingido o equilíbrio térmico. Depois que atingiu o equilíbrio térmico, a temperatura do suco passou a ser... Ele quer saber essa temperatura de equilíbrio da situação 2, tá? Que é a temperatura do suco. Então, vamos lá. Professora, diferente dos outros exercícios, eu não vou resolver agora, já está resolvido no caso, Só vou mostrar como que eu fiz a resolução, porque esse problema é muito extenso, então o vídeo ficaria muito longo. Então, partindo da situação 1, a gente tem que fazer a soma das quantidades de calor igual a 0. O que eu tenho na situação 1? E qual é o objetivo disso? É determinar o calor específico do café, que é igual ao do suco, e, portanto, quando eu tiver o calor específico do suco, eu consigo determinar a temperatura final do suco. Então, vamos lá. Então, somando as quantidades de calor, vai ser quantidade de calor da garrafa mais quantidade de calor do café igual a 0. Massa da garrafa, calor específico da garrafa, variação de temperatura. Massa do café, calor específico do café, variação de temperatura. Lembrando que é da situação 1. Então, massa da garrafa não tenho, calor específico da garrafa não tenho. Temperatura final da garrafa, 55, inicial 10. Massa do café, 180, calor específico do café não tenho. Temperatura final do café, 55, temperatura inicial 60, tudo isso igual a 0. Faço aqui 55 menos 10 dá 45 e multiplico pela massa da garrafa vezes o calor específico da garrafa. Aqui dessa subtração, 55 menos 60 dá menos 5, multiplico por 180, vou ficar com menos 900. Então, 45 é igual a massa da garrafa vezes o calor específico da garrafa. Menos 900 vezes o calor específico do café, tudo isso igual a 0. Agora eu vou continuar a resolução aqui com vocês, então vamos lá. Então, o calor específico do café vai ser 45 dividido por 900 vezes a massa da garrafa vezes o calor específico da garrafa.
Essa divisão dá 0,05. E isso aqui vai ficar como variável mesmo, tá? Deixa assim como variável. Determinamos o calor específico do café. Vamos para a situação 2. Na situação 2, nós temos que somar novamente as quantidades do calor e fazer igual a zero. Quem que eu tenho na situação 2? Garrafa e suco. Então, quantidade de calor da garrafa mais quantidade de calor do suco igual a zero. Novamente, massa da garrafa, calor específico da garrafa, temperatura final, a que eu quero descobrir, menos a inicial da garrafa, que era 30. Massa do suco, calor específico do suco, temperatura final do suco, que eu quero descobrir, menos temperatura inicial, que é 2, tudo isso igual a zero. Agora, observem o que a professora fez. Continuo, copio esse mesmo valor, massa da garrafa, porque eu não posso mexer aqui. Agora aqui eu vou substituir o calor específico do suco, que ele diz que é igual ao do café, ó. Então, eu estou substituindo aqui, ó. Percebam? Em vez de eu ter o calor específico do suco, eu vou usar o do café, que eles são iguais. E vou substituir aqui. Então, vai ficar 0,05 vezes a massa da garrafa, vezes o calor específico da garrafa. Temperatura final, menos 2, tudo isso igual a zero. O que eu posso cortar? Posso cortar esses termos, massa da garrafa e calor específico da garrafa, que eu não tenho. Então, o que sobra? Desse primeiro termo, sobra T menos 30. Desse segundo termo, multiplica 180 por 0,05 dá 9. Sobra o T menos 2. Tudo isso igual a zero, tá? Então, vai ficar T menos 30 mais 9, que multiplica T menos 2, tudo isso igual a zero. Faz a propriedade distributiva aqui, ó, tá? Então, vai ficar T menos 30 mais 9T menos 18 igual a zero. 10t igual a 48. T igual a 48 dividido por 10, t igual a 4,8. E essa é a nossa resposta.